Queridos, poxa, a gente veio de uma prova do Enem semana passada e eu sei que às vezes esse é um assunto meio traumático, principalmente para quem não teve boas experiências, né? Tanto na semana passada quanto em outras semanas e outras épocas que fez a prova do Enem. Curiosamente, eu nunca fiz a prova do Enem. Eu sou uma pessoa tão velha que, tipo assim, né? O tempo passou, um velho e tal. Na época que eu fazia o vestibular mesmo, né? Na época que eu era mais novinho, o Enem não servia de nada. Tipo assim, era uma prova sendo implementada, servia para ensino médio, para dar um certificado de ensino médio, sei lá para que servia. Aí na época mesmo que eu tinha que fazer o vestibular, não fiz. E talvez eu tenha até feito depois, agora que eu falei que eu nunca fiz a prova, eu estou pensando bem direitinho, talvez eu tenha feito depois, mas não foi assim, para valer, como vocês fazem, né? E semana passada alguém fez a prova aí? Levanta a mão aí, só para eu ter uma noção. Pô, os heróis aqui, né, do UP fizeram a prova do Enem. Muitos não fizeram para valer, não é isso? Tipo assim, pô, tá valendo ali, né? Estou no 3º ano, já estou no ano de pré-vestibular. Então, alguns fizeram para experimentar, para ver como era a prova. A prova chama esse negócio de treineiro, né? Então, fizeram só para ver como é que seria. Isso é bom, ter uma experiência. O fato, meus irmãos, é o seguinte. Seja para a gente escolher a nossa carreira depois da prova do Enem, ou seja, para marcar as questões lá no momento da prova, a gente tem que tomar decisões. Então, por exemplo, você talvez já tenha passado dessa idade, ou esteja na idade de escolher a carreira que você vai ter no futuro. Então, essa carreira pode passar pela carreira militar. Então, eu vou escolher, fazer o ensino médio, militar, ou vou, depois do ensino médio, fazer uma prova militar. Essa carreira pode ser dentro do âmbito civil, 1 milhão de coisas. Então, posso querer engenharia, posso querer veterinária, posso querer ser professor, pedagogo, algum professor? Ninguém, não é isso? Quero ser médico, quero ser, sei lá, administrador. Então, a gente escolhe muitas coisas nessa vida. Por exemplo, a gente pode escolher tocar um instrumento, a gente pode escolher um time aqui no UP para a gente servir. A gente toma decisões o tempo inteiro. Então, não sei se você entende isso, mas hoje você tomou uma decisão, que foi vir para cá. Talvez tenha sido uma decisão induzida, forçada, né? Alguém te trouxe, te obrigou, sei lá. Mas você tomou a decisão de estar aqui nessa noite e ouvir a palavra de Deus. E essa, por mais que talvez não tenha sido a sua decisão, foi uma decisão sábia. A Bíblia vai explicar para a gente como que a gente toma decisões na nossa vida. Só que o que a gente gostaria que a Bíblia fizesse, ela não faz. Então, por exemplo, eu gostaria que a Bíblia escolhesse tudo para mim. Do cardápio do almoço, a cor da camisa que eu vou usar, quanto dinheiro que eu vou gastar, a qual carreira que eu vou me dedicar na minha vida, quanto tempo de estudo, hora que eu acordo, se eu tomo remédio, não tomo remédio. Eu queria abrir a Bíblia, beleza? E achar essas respostas. Só que o que a gente acha na Bíblia são princípios que regem a nossa vida de modo geral. E Deus, Ele vai permitir que dentro desses princípios, respeitando os princípios de Deus, a gente tome determinadas decisões. Então, o texto dessa noite vai falar exatamente sobre isso. Poxa, como que eu posso decidir, tomar decisões entre carreiras, entre fazer provas, entre marcar a letra A e a letra B no chute? Aí, no chute tá ruim. Você não deveria estar dependendo do chute. Mas como que eu posso tomar essas decisões no meu cotidiano, na minha vida? Olha só o que o texto diz, da carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15, 16, 17, diz assim. Está com a Bíblia aí? Está ligado? Olha só. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Então, olha só. Primeiro, a Bíblia fala para a gente tomar cuidado. Então, o que é tomar cuidado?
é você ficar ligado, você prestar atenção no modo como você vive. E a Bíblia aponta 2 modos para se viver: o modo dos tolos e o modo dos sábios. Isso lembra a gente o livro de Provérbios como um todo. Então Provérbios vai falar da sabedoria, e lembra também o livro dos Salmos, principalmente o Salmo número 1, capítulo 1 do livro dos Salmos, que vai dizer que há 2 conselhos disputando o nosso coração: o conselho dos ímpios, que são chamados de tolos e de loucos na Bíblia, e o conselho de Deus, que é a sabedoria de Deus para a nossa vida. Então, olha só, presta atenção, toma cuidado com o modo como você está vivendo. Você pode viver como um tolo ou você pode viver como um sábio. O texto continua: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, olha só, viver como sábio é aproveitar bem o tempo. Então, quem não aproveita o tempo bem, não vive como sábio. Cara, o livro de Provérbios fala isso o tempo inteiro. Então, o livro de Provérbios, por exemplo, vai falar contra a preguiça, o procrastinador, a pessoa que deixa para depois, a pessoa que não age, a pessoa que perde tempo. Então, o livro vai dizer que essa pessoa, ela é tola. E Deus vai dizer, então, que a gente precisa aproveitar o nosso tempo, porque os dias não são bons, e eu acredito que você já tenha reparado nisso. Então, por exemplo, cara, quando você olha para a sua geração, quando você olha para as pessoas da galera com quem você convive, olha só, quantas dessas pessoas já estão adoecidas, utilizando medicamentos, quantas dessas pessoas têm insônias frequentes, pesadelos, quantas dessas pessoas têm problemas graves. Você consegue entender que os dias são maus? Você abre o noticiário, você vai ouvir falar de guerras o tempo inteiro, e tudo é violência, e tudo é podridão, e tudo é pecado, e tudo é muito ruim. Verso 17: por esta razão, não sejam insensatos. Insensato é sinônimo de tolo. Então, é para não repetir, beleza? O apóstolo Paulo, ele está se utilizando de um recurso da linguagem chamado de sinonímia, que é, para eu não repetir a mesma palavra, eu uso uma outra palavra que significa a mesma coisa. Então, quando ele chama de insensato aqui, é o tolo, o não sábio. E está tendo uma oposição aqui nesse texto entre o tolo e o sábio. Por essa razão, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual é a saída, então, para a nossa vida, para a gente viver do modo sábio? Então, primeiro, a gente tem que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E segundo, a gente precisa compreender a vontade de Deus. Pô, mas é justamente isso, Clóvis, que eu não estou sabendo. Qual é a vontade de Deus? Se eu escolho engenharia, ou se eu escolho medicina, ou escolho artes, se eu faço um vestibular militar, ou não faço vestibular militar, se eu tento fazer um intercâmbio morar lá fora, ou se, poxa, eu não vou fazer isso e vou ficar por aqui mesmo. É justamente essa vontade de Deus que eu estou querendo compreender. Então, a gente vai aprender hoje, de modo positivo, como que a gente entende a vontade de Deus para a nossa vida. Primeira aplicação logo, lição e aplicação desse texto. Olha só. Medite na palavra, e aqui palavra com P maiúsculo é a palavra de Deus, beleza? Então o que você tem que aprender, meu irmão e minha irmã? Você tem que aprender a meditar na palavra de Deus, pensar no conselho de Deus. Então para isso, você tem que ler a sua Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus, e não somente ler, você ficar pensando sobre o significado daquelas coisas, daquelas informações. Por que a Bíblia está falando determinada coisa para você? Quanto mais cheio da Bíblia, maior a chance de você acertar nas suas decisões. Mas olha só que coisa maneira, cara. Se algo não é proibido pela palavra de Deus, nem condenado na palavra de Deus, eu posso escolher. E se eu tiver mais de uma opção,
Isso não deve gerar no meu coração ansiedade, pelo contrário, isso deve ser uma bênção. Então, tipo assim, olha só, se eu sou um profissional muito bom e eu tenho 3 propostas de emprego, eu vou escolher a A, a B ou a C. Todas elas estão dentro daquilo que Deus entende como positivo. Trabalhar é coisa boa, beleza? Quem não gosta de trabalhar, galera, tá contra a palavra de Deus, está errado. Trabalho é bênção, foi instituído por Deus antes da queda. Então, trabalhar é maneiro. Então, tem 3 propostas de emprego. Trabalho é algo que vem de Deus. Qual dessas propostas que eu vou escolher? Eu tenho que analisar. Mas quando eu tenho 3 opções, meus irmãos, isso é bom, porque eu posso analisar e escolher a melhor de todas. Agora, se tem só uma porta aberta, se tem só uma opção, necessariamente vai ser aquilo ali. Não tem outra coisa para eu fazer. Você consegue entender? Só que Deus não vai dizer na palavra dele assim, poxa, Clóvis, tem um emprego no McDonald's, tem um emprego no Bob's e tem um emprego no Burger King. A Bíblia vai dizer qual que eu vou escolher? Eu escolheria McDonald's, porque eu prefiro McDonald's. Eu gosto do McDonald's, gente. Vocês podem me odiar por causa disso, eu entendo vocês. Mas McDonald's é maneiro. Ainda tem um negócio lá que você pega um copinho, enche de ketchup assim. Aí eu faço assim, encho metade do copinho de ketchup, boto um pouquinho de mostarda, aí encho a outra metade de ketchup e fico aproveitando. Se eu fosse escolher um desses, eu ia escolher de repente McDonald's. Mas a Bíblia não vai dizer qual desses você vai escolher. O que você vai ter que fazer? Analisar de acordo com a Bíblia. Cara, qual é a intenção do seu coração em querer uma coisa ou outra? Então, por exemplo, tem 3 meninos que gostam de você. Agora eu estou tocando num ponto sensível aí. Vamos todo mundo passar mal. Tem 3 meninos que gostam de você. O que você tem que pensar? Cara, dentro da palavra, o que a Bíblia diz? Então, primeiro, você tem que pensar logo na sua idade, né? Cara, poxa, será que eu estou na idade de namorar? Será que eu tenho idade para assumir um compromisso nesse sentido? Se não, você descarta logo os 3. Os 3 são do diabo, os 3 são do inferno, beleza? São do mal. Mas eles são da igreja. Beleza. Se ele ficar na igreja é legal, mas eu digo namorar. Não é recomendável. Mas eu já tenho idade para namorar e a minha família não se opõe, para mim está totalmente tranquilo. Beleza, aí você deve pensar assim, qual que vai me aproximar mais de Cristo? Qual se parece mais com Jesus? Qual é aquele que eu entendo dentro do que eu gosto na vida e tudo mais, que, a gente vai caminhar junto, a gente vai ser amigo, a gente vai ajudar um ao outro. É nesse sentido que você tem que pesar e comparar as opções que você tem. O que você precisa pensar? Pensar nas intenções do seu coração. Então, por exemplo, se você quiser namorar uma pessoa, vamos dizer que a situação seja essa. Então, eu vou escolher se eu vou namorar ou não. Então, primeiro, você precisa pensar assim, cara, por que eu quero namorar essa pessoa? Eu quero namorar porque ela é bonita. E você acha que isso é só isso que importa na vida? Ser bonito? Poxa, a beleza um dia passa, por mais que seja difícil acreditar olhando para mim, né? Com 40 e tantos anos e ainda muito bonito por sinal. A beleza passa, meus irmãos. Então, a beleza não é algo suficiente para você querer assumir um compromisso, e como crente você deve querer namorar para casar, um compromisso para a vida toda. Então você tem que pensar assim, poxa, essa pessoa é agradável, essa pessoa, ela parece ser uma pessoa confiável, porque isso é o que dura, a confiança, a fidelidade, a amizade. Poxa, essa pessoa é carinhosa. Então, se você começa a avaliar dentro daquelas que são as tuas motivações e, sobretudo, coloca diante da palavra, então, tipo assim, o que a Bíblia diz que seria um menino bacana para você namorar? O que a Bíblia diz que seria uma menina bacana com a qual você vai se casar?
Você tem que buscar o conselho da palavra. Beleza? E as virtudes que a Bíblia trouxer são as virtudes que você deveria escolher. Até aqui tudo bem? Uma coisa que a gente deve evitar, cara, é achar que as portas são abertas dentro da trapaça. Então, tipo assim, olha só, minha mãe e meu pai, ou meus responsáveis, sei lá, não me deixam namorar. Mas mesmo assim, eu vou passar por cima deles e vou entender que isso vem de Deus. Isso é maneiro e Deus vai abençoar essa parada que eu estou fazendo. Então, isso é enganoso. Esse é o coração do tolo. Essa é a falta de sabedoria. Isso que é chamado de insensatez na palavra de Deus. Então, se sua família já está te embarreirando, acabou, meu irmão. Primeira coisa que você tem que fazer é convencer sua família. E aí, convencendo sua família, você pode, então, pensar em namorar. Ah, poxa, para facilitar um caminho, eu posso trapacear? Então, tipo assim, eu tenho visto de estudante. Só que aí eu tenho visto de estudante, não posso trabalhar. No meu visto de estudante, eu não posso trabalhar. Só que eu vou para os Estados Unidos e vou trabalhar também para arrumar um dinheiro por fora. E, cara, você acha que Deus vai abençoar essa parada? Porque nisso você está trapaceando. Beleza? Se seu visto não autoriza você trabalhar, você tem que ir lá só para estudar. Ah, mas eu não vou ter dinheiro. Então a porta está fechada para você. Sabe aquela música que a gente canta? A porta está aberta. Jesus é tudo que eu preciso. Eu queria entrar para o louvor. Aí o pessoal cantou para mim assim: a porta está fechada. Você não vai cantar domingo. Cara, não é porque a gente acha que vai ser legal, não é porque a gente acha que tem razão, não é porque a gente acha que tem direito, que Deus vai estar nas coisas que estão erradas. Então, por exemplo, eu vou trapacear no sistema de cotas. Então, eu sei que eu não faço parte do sistema de cotas, mas eu vou forçar a barra para fazer parte do sistema de cotas. E aí, poxa, se eu passar na faculdade, eu vou pensar assim: Deus abriu essa porta para mim. Não. Cara, Deus não está nessa parada. Se você trapaceou, se você colou, por exemplo, então, fui para a prova e lá no banheiro puxei alguma coisa lá para eu achar respostas e tal e voltei para a prova. Então, isso já está tudo errado, isso já está fora dos planos de Deus, isso já é maldição para a sua vida. Você precisa fazer as coisas dentro da vontade de Deus, e nessas coisas dentro da vontade de Deus, você pode avaliar se uma porta foi aberta por Deus ou não na sua vida. Nem toda porta aberta também é por Deus. Tudo bem? Lembra de Jonas? Profeta Jonas, Deus mandou o cara ir para Nínive, o cara vai para outra cidade, Jope, chega no porto, tem um navio lá, na hora que ele chega, parece que a porta está aberta, está dando tudo certo para ele. Na hora que ele chega, tem um navio para o fim do mundo, que é para o outro lado do planeta. E ele pensa assim: beleza, vou entrar nesse navio. Só que ele entrando no navio, ele está indo contra a vontade de Deus. Você consegue entender? Então, cara, não é porque parece que está dando certo que Deus está nessa parada com você. Quando você faz determinadas escolhas, o que a gente gostaria que você entendesse também é que as escolhas que a gente faz na vida são escolhas pequenas que se refletem em coisas maiores. Então, olha só. Eu abro mão da minha vida devocional para estudar. Eu abro mão de ir para a célula porque está na semana de prova. Vou tocar terror agora, hein? Tapa teu ouvido, passa mal aí, vou te dar um lencinho para você chorar. Final do culto a gente se abraça. Eu abro mão de ir para a célula porque está na semana de prova. Eu abro mão de fazer as coisas para Deus porque eu estou cheio de coisa para fazer, estou cheio de problema. Meus irmãos, o que eu estou dizendo para Deus? Deus, eu não estou nem aí para você. Eu só faço quando sobra, eu só faço quando dá. Quando não dá, Deus, eu vou cair dentro de fazer outra coisa. Você deve avaliar se você tem agido também com medo, beleza? Então, por exemplo, eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de não passar.
Qual é o problema dessa parada, meu irmão? Todo mundo já foi reprovado na vida, beleza? Não sei se você sabe. Ah, você nunca foi? Então, espera um pouco. Eu fiz a prova do Detran, de cara deixei o carro morrer 400 vezes e fui reprovado. Beleza, volta depois. Aí, olha só que coisa horrível, gente. Eu fiz a prova do Detran. Fui reprovado. Aí, depois que eu fui reprovado, a autoescola que eu fazia faliu. Parecia, entendeu? Que Deus estava fechando a porta. Mas não, era que eu tinha que insistir de outro modo. Aí a autoescola faliu, aí eu tive que pagar outra autoescola. E eu já tinha pagado tudo. E aí eu tive que pagar outra autoescola. Cara, foi doido o negócio. Foi doido. Mas eu persisti também numa porta fechada. Então, não fique esperando sinais de Deus para você escolher as coisas que você sabe que estão certas na palavra, ou que você sabe que estão erradas na palavra, e por isso você não vai escolher. Não espere sinal. Então, tipo assim, poxa, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Se ela me responder, é porque, poxa, Deus está me dizendo que ela vai... Tem nada a ver, isso não tem nada a ver com Deus, galera. Isso não tem nada a ver. Você tem que avaliar pelo seu próprio coração. É lícito? Está dentro da palavra? Está de acordo com aquilo que seus pais te ensinaram? Então, beleza, se ela responder, maneiro. Antigamente tinha esse negócio de ligar, não é mais da geração de vocês. Vocês atendem telefonema? Alguém atende um telefonema aqui? Alguém atendeu um telefonema hoje? Atendeu um telefonema hoje? Que isso, gente? Vou ligar para vocês então. Ninguém me atende. Eu ligo, ninguém me atende. Vou ligar para vocês. Antigamente a gente ligava. Aí o que a gente fazia? A gente pensava assim, vou ligar. Antigamente a galera... Eu vivi nesse tempo, por isso que eu falei do Enem que não existia. Eu vivi num tempo em que não existia smartphone. Nem aquele celular antigo tijolão. Você ligava para a casa da pessoa. Então, o que a gente pensava assim? Vou ligar para a casa daquela menina e vamos ver se ela vai atender. Se ela atender, tipo assim, sinal de Deus. E se ela... Cara... Você tinha que insistir, o máximo que você pudesse ligar, morava do lado. Antigamente existia um telefone público chamado orelhão. Era o nome do telefone público. Você morava naquele troço lá, ligava até a pessoa atender. E não tinha esse negócio assim de sinal. Esquece essa parada de bibliomancia. O que é bibliomancia? Não tem cartomancia, que a pessoa lê cartas e lê o futuro. Bibliomancia, a galera faz isso com a Bíblia. A galera pega a Bíblia e pensa assim, será que fulano gosta de mim ou não gosta? Será que eu falo ou não falo? Será que eu escolho medicina ou pedagogia? Escolhe medicina ou pedagogia. Aí, vou abrir aqui na Bíblia para ver se aparece algum sinal. Aí, às vezes, cara, aparece uma coisa que pode fazer sentido, às vezes não. Mas isso é loteria. Deus nunca pede para a gente tomar decisões dessa maneira. Beleza? Algumas confirmações que a gente possa pedir para Deus, cara, são casos muito específicos na Bíblia, muito raros. Então, muito dificilmente eu tive uma confirmação de qualquer coisa na minha vida, de qualquer decisão que eu tive que tomar. Eu escolhi ser professor e, por incrível que pareça, e escolhi, e não tive um sinal do céu para isso, e depois eu escolhi ser crente. Aí sim, Jesus tocou no meu coração. Aí depois eu escolhi ser pastor, mas também assim, não aconteceu, sabe? Pareceu um anjo para mim, dizendo, poxa, Clóvis, agora você está pronto para ser pastor. Como que eu tenho que pensar? É pensar dentro dos planos de Deus, pensar dentro das coisas de Deus. Olha só, nem sempre aquilo que te leva para o caminho mais difícil também é a vontade de Deus. Beleza? A gente tem uma mania errada de pensar que as coisas de Deus são mais difíceis. Então, eu não posso pensar no meu bem-estar. Quem que te disse isso, que você não pode pensar no bem? Deus te deu toda a possibilidade de você pensar no bem. Então, olha só, se eu escolho uma carreira, agora falando sério, e eu escolhi ser professor, se eu escolho uma carreira que, cara, o rendimento é muito ruim, que o salário médio é muito baixo, o que eu acho que vai acontecer no futuro?
provavelmente eu vou ganhar mal. E eu não posso escolher uma carreira que eu vou ganhar mais. Quem está te impedindo de escolher essa carreira? É você mesmo. Então não é porque é o pior que é Deus que está querendo. Não, você que tem que pesar as coisas. Tinha um cara chamado Charles Miller. Esse cara era crente raiz, crente de outro tempo. Aí o que ele fazia? Antes de tomar decisão, ele seguia várias métricas. Eu vou apontar aqui para vocês algumas. A primeira é meditar na palavra. E ele fazia o seguinte, ele anotava pontos positivos e negativos para ele levar em consideração e tomar decisões. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez, um cara foi... a história do cara era a seguinte, ele casou com uma mulher que tinha um filho já, quando ele casou com essa mulher. E aí, depois, ele teve mais 4 filhos com essa mulher. E esse filho que era dessa mulher, o primeiro, ele tomou como filho dele também, beleza? Então, ou seja, ele tem 5 filhos. Só que por uma legislação lá da cidade que eles moravam, esse filho esse primeiro lá que ele adotou como filho, ele não podia sair daquele estado, porque ele ficaria longe da família dos pais e era proibido. E aí ele estava desempregado, ele estava passando um momento difícil, com 5 filhos então para sustentar. E aí ele recebe uma proposta de emprego maravilhosa em outro estado. E aí ele tem que escolher o seguinte, cara, eu vou para outro estado sozinho, fico longe da minha esposa e dos meus filhos, mas consigo ganhar dinheiro, mandar dinheiro para eles. Eu vou para outro estado com 4 filhos e deixo um para trás, porque um não vou poder levar, mas eu vou mandar dinheiro para ele e aí ele vai, né, se sustentar de algum modo. Ou eu desisto dessa proposta de emprego. Pô, decisão difícil, não é? Depois de orar e meditar na palavra e tudo mais, ele tomou a decisão que ele não aceitaria um emprego. Por quê? Porque ele não poderia ficar longe da família, isso é contra a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que o marido não deve se separar da mulher, a não ser por período curto, para oração e tudo mais. E não era o caso, era para trabalhar. Ele entende que se ele deixasse aquele filho para trás, poxa, seria terrível para aquele filho que ficaria sozinho, sem a família. Então ele entendeu, cara, que aquela oportunidade não vinha de Deus. É assim que a gente toma a decisão. Não apareceu um anjo para ele e deu a notícia. Ele não sorteou na Bíblia e caiu um texto. Eu já fiz, confesso para vocês, já fiz essa bibliomancia no passado, quando eu era imaturo na fé. Mas eu era esperto. E eu pensava assim, se eu quero uma resposta negativa, vou abrir no Antigo Testamento. Já era malandragem, né? Que Antigo Testamento era assim, vou tocar terror. E se eu queria uma resposta mais positiva, eu já abria já na malandragem, já mais para o Novo Testamento, para ver se vinha uma palavra nesse sentido. Quando eu decidi namorar a minha esposa hoje, mas na época da escola, cara, qual foi a decisão que eu tomei? A decisão era, é da vontade de Deus no sentido de que eu vou abençoar ela vai me abençoar, a gente pode se casar, e, cara, isso vai aproximar a gente de Cristo, e é assim que se decide. E aí você decide e cai dentro, beleza? E ora, e acredita em Deus. Então, quando que a gente decide se casar? É assim. Eu encontrei a pessoa certa, que é o mais difícil. Beleza? Encontrei a pessoa certa. Então, meu irmão, bota uma meta, ora e age, trabalha, se vira, dá seu jeito e a parada vai fluir de acordo com a vontade de Deus. Tudo bem? Então, vou recapitular essa primeira parte da meditação na palavra. Não tome decisões que você sabe que estão erradas de acordo com a palavra de Deus. Beleza? Se Deus condena, acabou, já está fora. Não pense que Deus vai te abençoar no seu pecado, não vai também. Não fique tirando sorte na Bíblia para ver o que Deus vai falar. Ele não fala assim, ele fala claramente através da palavra. A gente já tem toda a palavra para a gente ler. Então é nesse sentido que a gente precisa meditar. Segunda aplicação, ouça o conselho dos mais velhos. Essa é para você ficar bastante chateado. Ouça o conselho dos mais velhos.
Então, olha só, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Lembra, o que o texto está dizendo para a gente? Entre a pessoa que é sábia e a pessoa que não é, que é chamada de tola ou insensata, ou louca. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quem toma a decisão sozinho, eu sempre fui muito assim, infelizmente. Confesso um pecado para vocês. Então, eu sempre gostei de decidir sozinho. Eu sempre detestei que alguém se metesse na minha vida, desse opinião, pitaco. Eu detestava essa parada. E eu sempre fui meio reservado, então eu ficava assim, não vou falar nada para ninguém, vou decidir tudo sozinho e acabou. Quando der certo lá na frente, eu conto para alguém. Mas não é isso que a Bíblia recomenda, meus irmãos. A Bíblia quer que a gente, em comunidade, para isso que a igreja serve. Beleza? Porque aqueles que têm o Espírito de Deus como igreja, eles podem nos aconselhar. E principalmente, e aí que é o detalhe, principalmente as pessoas mais velhas, a começar pela sua família, né? Se for crente. Ela pode te aconselhar no sentido correto. Poxa, mas tudo que meu pai fala é chato. Tudo que minha mãe fala é chato demais. Beleza, mas talvez esse seja o conselho de Deus para a sua vida. Lembra da história de Roboão? Roboão, filho de Salomão. Então é o seguinte, Davi teve um filho, virou rei Salomão. Aí Salomão teve um filho chamado Roboão. Só que Salomão, ele colocava uma carga de impostos no povo muito alta. E o povo não aguentava mais pagar tanto imposto para Salomão fazer, comprar carruagem de ouro, etc. E aí tem uma hora que Roboão vai assumir o trono e o povo vai lá e fala para ele assim, cara, teu pai botou um peso muito grande na gente, dá uma aliviada aí. E aí Roboão vai e consulta os conselheiros mais velhos, os idosos. E aí os idosos falam para ele assim, olha, Roboão, alivia o peso do povo e o povo vai ficar do teu lado para sempre. Só que aí ele foi trocar uma ideia com os amigos dele, da idade dele, da galera dele, os jovens ali daquele tempo. É a Bíblia que está falando, hein? Aí os jovens falaram assim, não alivia não, faz pior. Fala para eles assim, olha, o meu dedo mindinho, é assim que a Bíblia fala, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. Então, tipo assim, vou fazer muito pior. E Roboão segue o conselho dos jovens, vai lá e fala assim, pô, vou fazer pior. Aí o povo fala, então a gente não te serve mais, a gente não tem nada a ver contigo, vai reinar sozinho. A gente não tem mais você como rei, tchau. E acabou, e foram embora. Ou seja, o conselho dos mais velhos geralmente aponta para o conselho de Deus. Então, olha só, se sua família diz assim, cara, essa carreira não é boa. Poxa, você vai insistir nessa parada? Você consegue entender? Poxa, tua família está dizendo que essa carreira que você está escolhendo não é boa. Então, muito provavelmente, os frutos serão ruins. Se os pastores estão dizendo que isso que você está fazendo não é bom, e nós somos velhos, né? Cara, muito provavelmente não é bom, muito provavelmente, cara, é o pior para a sua vida você insistir nesse erro, nessa tolice, nessa parada. Se a sua família diz que não é tempo de namorar, não é tempo de namorar. E aí você, beleza, você vai seguir o conselho da sua família. Até aqui tudo certo? Poxa, terceira e penúltima lição, aplicação para a nossa vida. Ore pela direção de Deus. Então, olha só, o que eu faço? Medito na palavra. Cara, a Bíblia condena, a Bíblia prova. Em que ponto a Bíblia sugere algum princípio que eu possa tirar para essa decisão? Segundo, poxa, eu ouço o conselho das pessoas, principalmente daqueles que têm mais experiência na fé, daqueles que são mais velhos, daqueles que são referência como líderes. Então, os líderes da minha célula, supervisor da minha célula, os líderes da igreja. Ouço o conselho dessas pessoas. E qual é o nosso problema? A gente quer só ouvir o conselho que a gente quer. Então, tipo assim, eu já vou com a resposta certa. E te faço uma pergunta, aí você diz diferente do que eu quero. Diga assim, não, poxa, não é bem assim não.
Vou tentar outra, né? Vou tentar outra pessoa. Tem uma galera que faz aconselhamento com a gente aqui, que nós somos os pastores aqui da igreja. Aí tem gente que marca comigo. Aí não gosta do meu conselho, aí marca com o Felipe. Aí, acha que o conselho de Felipe também não foi legal, aí marca com aí marca com o João. Aí vai marcando assim, até chegar ao conselho que você quer. Então você não está querendo ser aconselhado, beleza? Você está querendo só um tapinha nas costas e, faz o que você já decidiu. Ore pela direção de Deus. A oração, o que ela costuma fazer? Ela costuma fazer o nosso coração aceitar um não, porque Deus responde não, às vezes. Então, lembra de Paulo? Paulo queria pregar na Ásia Menor. E aí, Paulo vai dizer que a porta se fechou, Deus disse não. Cara, olha só, era lícito, não é? Você pregar a palavra num lugar, não é coisa boa. Paulo estava arriscando a vida dele, mas Deus fechou aquela porta lá para ele. Por que fechou? Ninguém sabe. Era o plano de Deus, e ele vai e prega em outro lugar então, e ele vê que aquela porta aberta era plano de Deus. Muitas vezes, uma porta fechada, você já pode considerar, cara, que, Deus não queria aquela parada. Então, eu estou tentando um intercâmbio, e aí eu não consegui. Cara, é possível que Deus não permitisse que isso acontecesse na minha vida. Agora, significa que Deus fechou a porta agora e está fechada para sempre? Está trancada com um cadeado que ninguém abre? Não, meu irmão. A porta está fechada agora, eu vou bater amanhã, beleza? E depois de amanhã eu vou bater de novo. Agora está fechada. Mas se amanhã for da vontade de Deus, se Ele abrir a porta, maravilha. Vou lá para os Estados Unidos fazer meu intercâmbio lá, meu high school. E vou assistir os vídeos lá do High School Musical. Essa é só a galera antiga, né? Que sabe. Beleza. Ore pela direção de Deus. A oração costuma ajustar o nosso coração. Então, o que a oração faz? Faz a gente avaliar melhor, faz a gente pensar se a nossa motivação é uma motivação santa, faz a gente compreender o não e compreender o sim. Lembra, Jesus orava antes de fazer as paradas que ele tinha que fazer. Jesus orava, o Filho de Deus, aquele que era um com o Pai. Imagine eu, se eu não vou orar. Então eu tenho que orar, eu tenho que pedir, Senhor, me ajuda a ter discernimento, saber se é da Tua vontade, se é o melhor para a minha vida, se isso está correto, se isso é justo. E quarta e última dica para você viver essa parada: espere no Senhor. Então, essa é a dica que ninguém quer. A gente precisa aprender a esperar em Deus também. Então, tem coisas que a gente não precisa decidir imediatamente. A gente fica ansioso para decidir. Eu fico assim também, porque eu quero resolver logo as coisas, eu quero uma resposta. Mas nem sempre a resposta vem no dia seguinte. Às vezes o choro dura uma noite mais longa do que 24 horas. Lembra que a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembra, isso é livro dos Salmos. Então, ali não é o livro da lei, aquilo não é uma regra, é o salmista olhando para a vida, dizendo assim, choro dura uma noite. O que isso significa? Dura um período de tempo, mas a alegria vem logo na sequência. Agora, quanto dura essa parada? A gente não sabe. Às vezes uma noite dura várias noites, às vezes uma noite dura várias semanas, às vezes você vai ter que realmente, como foi orado aqui, ou na reunião de oração, já não lembro, infelizmente você vai ter que tentar 2 vezes o vestibular em vez de uma. Pode acontecer, beleza? Mas a gente tem que esperar em Deus. Lembra do salmista falando também? Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou, Salmo 40, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Ele ouviu o meu pedido de socorro. E agora eu vou cantar um novo cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor. Não é isso? A gente canta aqui isso, né? Amém, meus irmãos? Então, olha só, às vezes a gente tem que esperar para a gente tomar a decisão certa. É necessário esperar, é necessário meditar, é necessário orar. Aprender a esperar para tomar a decisão correta talvez seja aquilo que a gente mais precise hoje
nessa geração de tanta ansiedade, tão imediatista, em que tudo é tão descartável, a gente joga tudo fora com tanta facilidade. Então a gente realmente tem que esperar para decidir. Eu sei que algumas coisas a gente pensa também de modo muito radical, quando a gente é novinho. Então a gente pensa assim, pô, cara, eu vou escolher uma coisa na minha vida e vai ser aquilo ali para sempre. Ó, vou te falar do meu serviço na igreja. Uma vez, quando eu era novinho, eu resolvi servir como baixista da igreja. Não era tão bom quanto Sofia, mas, né, eu me esforçava, não é isso? Tentava. E apareceu até um vídeo uma vez que não tinha só um vídeo, não sei se você reparou, mas parecia que eu estava tocando baixo. Cara, aí Deus me chamou para dar aula para criança. Aí eu larguei o baixo e fui dar aula para criança. Eu não era bom no baixo. Fui dar aula para criança. E aí Deus me chamou para pregar a palavra. E aí eu larguei o baixo e fui pregar a palavra e larguei a parte de criança. E aí Deus me chamou para ser pastor. É assim, meu irmão, a vida vai mudando, beleza? A gente também está muito preocupado com essas paradas. A gente acha assim, eu vou escolher uma parada agora, vai ser para a vida inteira. Lembra de Davi? Davi serviu a Deus como pastorzinho de ovelhas. E foi o melhor que ele pôde naquela parada. E aí Davi serviu a Deus tocando música para o rei Saul, que ficava meio maluco e tacava a lança nele. E aí Davi serviu a Deus naquela parada. E um dia apareceu um gigante. E Davi lutou contra o gigante. E um dia chamaram Davi para ser rei. E Davi foi rei. Olha, ele não era mais músico, ele não tocava mais para o rei. A vida vai mudando, beleza? O que a gente tem que entender? Qual o direcionamento de Deus para esse momento na minha vida? Como que eu vou saber? Meditando na palavra, sem fórmula mágica, ouvindo o conselho das pessoas mais velhas, orando pela direção de Deus e esperando a vontade de Deus se manifestar na nossa vida. Amém? Cara, se você conseguir fazer isso, você certamente vai tomar as melhores decisões. Agora, poxa, qual carreira que você vai escolher? Então, Deus está te dando toda a oportunidade de você escolher. Se aquilo é lícito, se tem 10 mil carreiras para você escolher, Deus está te dando 10 mil opções. Escolhe o que você quiser. Deus está te dando essa oportunidade de escolher, e isso é bom. Poxa, Deus está entregando algo da nossa vida, né, para que a gente busque o seu direcionamento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, muito obrigado por quem Tu és, muito obrigado porque a gente não tem nenhum tipo de superstição em que a gente vai receber uma resposta pronta para uma coisa específica da nossa vida, mas a gente vai buscar a Tua vontade todos os dias, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, ouvindo o conselho das pessoas que estão à nossa volta, principalmente os mais velhos, Senhor, aprendendo a orar e a esperar a Tua própria vontade na nossa vida. No mais, Senhor, a gente te agradece, porque aquilo que é mais importante nessa vida já foi decidido por você, a nossa salvação. Então, ainda que a gente passe no vestibular ou não passe no vestibular, ainda que a gente escolha a carreira X ou Y, ainda que qualquer coisa aconteça na nossa vida, nós fomos encontrados pelo Teu amor, nós fomos salvos, viveremos eternamente contigo, e isso é o que mais importa. Então a gente te agradece em nome de Jesus. Amém.